Aí na hora o Espírito Santo fez assim, ó, pim, mexeu uma chavinha aqui dentro, falou assim: troca a recompensa por colheita, ou por recebimento. Se nesse momento hoje, agora, você tivesse que receber de volta a colheita de tudo que foi plantado, você ficaria feliz ou triste? Eu confesso que eu fiquei em dúvida. Que isso, pastor? Não sei. A gente acha que está fazendo melhor às vezes, irmãos. Mas é a nossa visão, né? E a Bíblia fala que Deus não vê como vê o homem. O homem é eu, o homem é você. Às vezes eu estou olhando para mim como homem, ser natural. E às vezes é isso que leva a nós brigarmos muito com as pessoas. E as pessoas brigar com a gente. Como assim? Você vai falar com uma pessoa e ela fala assim: poxa, você não está satisfeito com nada, eu estou fazendo o meu melhor. Mas é o melhor aos olhos dela. Não é o melhor que ela deveria fazer para o que ela está proposta a fazer. Às vezes você fala assim: poxa, pastor, eu vou falar: poxa, irmão, você não está satisfeito fazendo o meu melhor? Estou fazendo o meu melhor como homem. Talvez. Mas não como pastor, como cuidador de almas, que Deus me comissionou para fazer. Esse menino não está satisfeito com nada. Talvez eu estou fazendo o meu melhor como provedor de uma casa, trabalhando de sol a sol, mas não como um pai amoroso, presente, ou mãe, avô, tio, tia, marido, esposa, namorado, namorada, patrão, funcionário. Às vezes é isso que tem gerado muitos conflitos no ser humano, irmão. E é isso que eu creio que muitos chegarão diante do Senhor naquele dia e falarão: preguei. Eram pregadores, não eram mentirosos que pregavam, eram pregadores que estavam contestando a ação do Senhor. Mas eu preguei no seu nome, eu preguei. Olha quanta gente eu curei no teu nome, olha a obra que eu fiz lá embaixo. E ele vai falar o quê? Não vos conheço. Já pensou se a gente pudesse debater mesmo? Que na hora ali a sentença está dada, não tem como voltar mais atrás. Mas vamos supor se fosse no dia a dia de hoje assim, você debatendo com uma pessoa, falar: que isso, cara? Você está me mandando embora por quê? Você não vai me deixar participar dessa festa por quê? Por que você não vai me deixar entrar nesse lugar aí? Olha só, rapaz, você está ficando doido? Olha o que eu tenho feito a minha vida inteira dedicada, e você está sendo injusto demais. Mas eu dediquei a minha vida com princípios e propósitos pessoais. E é isso eu fiquei nessa semana. Sendo que eu não falei nem com a minha esposa. Eu fiquei na minha cabeça essa semana assim, ó. Eu deitava e ficava pensando. Então, umas 3 noites que eu não durmo direito. Eu deito e isso fica na minha cabeça assim. Qual é a nossa recompensa, irmãos? As pessoas acham que a recompensa é conquistar bens aqui na terra. É ter um bom nome e ser bem respeitado aqui embaixo. Ter uma exposição social conhecida e até mesmo, vamos dizer assim, honrosa, a qual as pessoas desejam estar perto ou desejam você perto, te colocam como uma pessoa importante ou querem, te veem como uma pessoa de sucesso na face da terra. Isso não traz realização no mundo espiritual, irmãos. Isso não nos faz salvos. Isso não nos faz realizados diante de Deus. Isso não nos faz colher diante de Deus. Porque a Bíblia diz que nós não devemos ajuntar tesouro na terra. Tudo isso é tesouro terrestre. Precisamos dele aqui embaixo. Sem ele aqui embaixo a gente não compra, não vende, não come, não toma banho, não anda, não vai, não vem. Porém, isso não deve, nunca deverá ser o nosso alvo e nem a nossa prioridade. Porque se a gente não entender isso, a gente vai cair nesse mesmo erro. De achar que as coisas estão injustas, as pessoas são injustas, eu não tenho a oportunidade.
por que que fulano foi e eu não fui? Por que que isso acontece e não acontece? Por quê? E no final a gente vai sempre se vitimizar como Caim. Eu tenho uma mensagem que há muitos anos eu preguei ela, está lá guardada. Quando Deus falar, eu prego de novo. Para a gente dominar o Caim que tem dentro de nós. Todos nós temos um Caim dentro. Temos um Abel também. Isso é um estudo até. Se botar na internet aí, dominar o Caim, vai aparecer um monte de mensagem. Mas a que Deus me deu não está lá não. Eu vou dizer para você, irmãos. Nós estamos vivendo dias em que muitos valores estão sendo invertidos. Muitos. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não se desconverter em espírito e ficar com uma mente só ligada a Cristo. E aí nós vamos honrar ao Senhor de lábios, mas o coração estará longe. A gente não vai beber, não vai fumar, não vai prostituir, não vai roubar, não vai trair, não vai matar. Mas isso aí tem muita gente que faz aí fora e não é de Jesus. Mas comunhão com o Espírito Santo, presença de Deus, preenchimento espiritual, nós não vamos estar tendo. E isso é um perigo. O diabo ele tem mudado as estratégias dele, irmãos. O diabo ele não tem brincado de ser Satanás desde sempre. Porém, em cada fase da vida, em cada época, em cada década, ele tem buscado se adaptar, ou melhor, criar situações para se adaptarem a ele. E hoje, a gente vê um mundo totalmente explícito, exposto, aonde o certo é errado, aonde o errado é certo, aonde o certo não é incentivado, o errado é incentivado, aonde quem quer andar direito, ele está perdendo lugar, e aonde quem quer andar torto ganha popularidade. Então, queridos, nós temos que escolher que lado que a gente quer ficar. Uma coisa é certa, para quem quer andar do lado, ou melhor, seguindo a Cristo, pode ter certeza. Não se iluda com dias muito melhores, não. Se iluda, não. Não se escandalize quando você vê alguém cair, não. Porque é assim que vai acontecer. Começará um novo tempo, irmãos. Já está acontecendo e vai vir muito mais aí pela frente. Em que Gênesis irá se cumprir. O princípio acaba no final e o final acaba no princípio. Como assim, pastor? E haverá separação entre trevas e luz. Seguramente. Muitas coisas vão acontecer. Você verá com seus olhinhos. Guarde o que você tem. Assim a Bíblia diz, é mais de... A gente sempre fala mais de 2000 anos. Mais de 2000 anos que Jesus nasceu e morreu, já tem mais de 2000 anos de 2000 de onde? Então, mais de 10 mil anos, né, de 1 milhão de anos para trás, sei lá quanto tempo. Está escrito ali, ó, nas Escrituras Sagradas. Guarde o que tens, para que não seja roubado. O livro de Sofonias, capítulo 2, diz assim: congrega-te, congrega-te, ó Israel, antes que venha e chegue aquele grande e terrível dia. Nós precisamos buscar a conhecer. Venho sem demora, ó. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua honra. Coroa fala de honra. Mas por que o senhor está falando tudo isso? Porque tudo isso tem a ver com a mensagem. Tudo isso. Nós vamos estudar aqui agora o livro de Lucas, capítulo 16, se não me engano. E nós vamos ver isso acontecendo num tempo passado. Ah, mas isso aconteceu lá no tempo de Jesus. Não. Aconteceu no tempo de Jesus, para ficar marcado para nós, capítulo 16 de Lucas, verso 19 ao 31. Lucas 19 ao 31. É uma coisa muito bem conhecida, porém, nós vamos diluir em cima do que nós estamos pregando nessa manhã, de escola bíblica e Santa Ceia.
Nós temos que nos preparar, irmãos, em Cristo, dia a dia. Mais do que frequentar uma igreja, mais do que simplesmente nós lermos uma Bíblia, mais do que simplesmente nós falarmos que somos crentes ou cristãos, mais do que isso, nós devemos nos preparar espiritualmente, mais do que dizer que eu não bebo, que eu não fumo, que eu não faço isso errado, não, isso aí eu já fiz, está amarrado, hoje eu não faço mais, sou da igreja. Mais do que isso, irmãos, mais do que isso. Eu sempre cito a mesma fala, porque não tem como fugir. Não adianta a gente viver dentro do mesmo quintal, do mesmo terreno, do mesmo imóvel, sem relacionamento. A Bíblia é o terreno de Deus. A igreja é o imóvel que os filhos se relacionam. A igreja é a noiva, Cristo é o noivo. Não adianta estarmos no mesmo raio se não tivermos contatos uns com os outros. Amém? Assim como um prédio, que o vizinho de cima não sabe nem quem mora embaixo, e o de baixo não sabe nem quem mora em cima. Às vezes se trombam mal na entrada e na saída, num elevador, numa escada, e a pessoa olha e fala assim: fulano mora aqui? Mora? Que bonitinho, cachorrinho. Legalzinho. Você mora aqui? Moro. Eu também. Mora no mesmo raio de circunferência, mas ninguém tem contato. Nós vivemos dias assim na igreja, irmãos. Muita gente no raio de circunferência, mas poucos com contato de verdade com aquele que é o dono da casa. Pouquíssimos. Poucos conhecem realmente a voz do dono da casa. Poucos realmente conhecem o formato do dono da casa. Poucos realmente conhecem como que o dono da casa deseja que cada um de nós viemos viver dentro do raio da sua vida. Por isso que a gente vê tanta gente dentro de igreja, tantas igrejas, e cada uma vivendo do seu. Parece que Deus é vários, sendo que a Bíblia é um só, e a Bíblia também diz que há um só Deus, um só Espírito e um só batismo. Então é um só arrependimento, uma só santificação, uma só entrega, uma só renúncia a um só Deus e um só Espírito para preencher. Então não tem como o Espírito Santo em minha vida, ele me dá uma liberdade para eu fazer algo que na sua ele não dá. Como que é isso? Então são dois pais diferentes, são duas famílias diferentes. Se na minha vida o Espírito Santo e a palavra que ele me faz ver, ele me proíbe de jogar, só que na outra ali ele diz que lá tudo pode. Por quê? Porque cada um é dono de si, né? Cada um vai prestar conta de si diante de Deus. Então é tudo permissivo. E a gente então vai buscando facilidades, irmãos. E o mundo hoje está assim. Se você prega muito aqui, falando sobre santificação, sobre dízimos, sobre oferta, sobre renúncia, sobre seriedade, sobre ser crente, né? Ser cristão, né? Ser imitador de Cristo, né? Como a Bíblia diz, ser imitador de Cristo. Aí você começa a perder pessoas. Por quê? Porque a igreja dali, ela vai ao gosto do freguês. A igreja de cá também. A igreja de lá, a igreja de cá. E assim a gente vai se perdendo. Aí o daqui vai se corrompendo. Por quê? Porque, poxa, está saindo muita gente. E a igreja do outro irmão está enchendo. Então, por que ele tem que eu não tenho? Aí começa, ele faz muito passeio. Ele faz muita festa. Ele é um cara soltão, à vontade. Ele é legalzão assim, ele é um paizão. Aí eu começo a mudar também, porque senão a igreja não vai ter gente. Isso não é evangelho não, irmão. Evangelho a gosto do freguês. Isso é self-service. Isso é self-service. Isso é o lugar que Cristo não domina mais. Porque quem domina é porque eu tenho que agradar você. Senão você vai embora. Então quem está no comando? É você ou o Espírito Santo? Aonde o Espírito Santo está, ele traz para a gente ouvir o que a gente precisa, não o que a gente quer. Para ele tratar as nossas deficiências, não a nossa saúde. Ele vem para curar as nossas feridas, não nos ajudar onde está sarado. Porque foi assim que ele disse, não foi? Eu vim para os
doentes, para os enfermos. Vinde a mim você que está cansado. Eu vim para os perdidos da casa de Israel. Então, se a gente não atentar, a gente entra em um modismo, entra num mesmo curso e a gente, sem perceber, se perde a essência. Às vezes não mudamos hábitos, mas mudamos a parte principal, que é a nossa essência espiritual. Quem orava não ora tanto. Quem vivia uma vida com um ritmo constante, firme e constante, já não entende que não é tanto assim mais. Eu vou quando eu posso, do jeito que eu quero, porque Deus entende, Deus sabe da minha vida. Mas será? Qual casamento que subsiste, você não estando presente dentro de casa? Qual relacionamento entre marido e mulher que subsiste, se não houver a sua intimidade? Não, meu marido entende, minha mulher entende, ele sabe que eu estou trabalhando, sabe que eu estou cansado, sabe que eu tenho muitos afazeres. E é só uma questão. O diabo não tem pressa, irmão. Ele tem propósito e alvo, mais do que muito crente. Isso está escrito na Bíblia, pastor? Prometi a você que você ia ver hoje dentro da Bíblia comigo, que tem no inferno que não tem na igreja. Que isso, pastor? Tem no inferno, mas está faltando na igreja. Vamos ver? Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Ao seu portão fora deitado um mendigo, chamado Lázaro, todo coberto de úlceras ou lepras, ou feridas, tem tradução que diz assim, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as úlceras ou feridas. Veio ao morrer então o mendigo, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. No Hades ergueu os olhos, e estando em tormentos, viu ao longo a Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia-me Lázaro, para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo os males. Agora, porém, ele aqui é consolado, e tu atormentado. E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá para nós. Disse então, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai. Para quê? Vamos ver. Porquanto tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Respondeu ele, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Abraão, porém, lhe disse, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Disse Jesus a seus discípulos, é impossível que não venham tropeços, ou problemas, circunstâncias difíceis, mas ai daquele por quem vierem. Por aí tá bom. Irmãos, você que gosta de anotar, como é uma santa ceia, tem muita mensagem aqui, porém, eu quero destacar alguns pontos que a gente leu aí, e eu vou voltar versículo por versículo, para que a gente possa e consiga dividir aqui certinho, para você não se perder. Então vamos lá. Uma das primeiras coisas que tem lá no inferno, irmão, que não tem na igreja, ou então a igreja está perdendo e precisa ter, é visão clara da vida espiritual. Está escrito isso, pastor? Está, verso 23. Lendo esse texto inteiro assim, parece que ele não diz nada para nós. Mas quando você para e começa a riscar uma frase aqui,
liga uma frase com outra frase aqui, analisa o diálogo de um com o outro, traz para a sua realidade, se coloca dentro da história, porque é assim que a gente medita. Você então vai descobrir. No Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longo a Abraão e Lázaro no seu seio. Visão da realidade espiritual. Muitas pessoas, irmãos, vivem hoje dentro das igrejas, sem nenhuma visão da realidade espiritual. Vivem com uma visão espiritual delas. Isso é de Deus, isso não é de Deus, isso é bom, isso é ruim, isso é aceito. E muitas das vezes começam a fatiar mediante aquilo que convém. Eu vim de um lugar que foi assim. Enquanto convinha, isso era pecado. Mas depois que não convinha mais, isso aqui Deus entende. Isso aqui não é pecado. Por quê, pastor? Porque é exatamente o que convém para a minha subsistência. Para aquilo que para mim valia a pena. Enquanto não vale a pena, é pecado. Mas vale a pena agora? Então, dentro da Bíblia eu vou achar alguma coisa para poder, porque as pessoas acham que a Bíblia é a palavra de Deus, é a lei, é a graça. Na lei do homem tem brecha, por isso que a justiça é cega. Toda e qualquer circunstância, você acha uma brecha na lei. Mas na de Deus não tem, não. A brecha não tem. A de Deus é severa, única e totalmente transparente, sem nenhum erro. Sem nenhum erro. E não tem uma readaptação de uma lei, colocar outra e anulando ou confrontando ou contradizendo para que haja ali uma oportunidade de... Não tem. A lei de Deus, ela é a palavra de Deus, ela é de linha reta, ela não tem nenhuma variação. E a Bíblia que diz, Deus não tem sombra de variação nenhuma. Aqui esse moço, nós estamos falando de rico e Lázaro. O rico a Bíblia não fala o nome. Lázaro, a Bíblia declara que Deus usa, Jesus usa esse nome figurativo. Segundo a teologia, os históricos, os historiadores, isso foi um fato ocorrido, não foi uma parábola de Jesus. Tanto que ela não entra na cronologia das parábolas contadas por Cristo. É como se fosse um fato ocorrido e então ele contou. O fato de Lázaro ali estar sendo explícito e ser mendigo, e o outro ser rico, é porque há uma conotação assim espiritual e uma explicação para nós de prazeres naturais, vivenciando um mundo comum, com toda a sua liberdade e aproveitamento, filosofias e intenções e desejos, realizações, e o Lázaro não. O Lázaro vivendo as restrições do limite da palavra. Mas ele era mendigo, doente. Isso significa para nós, no mundo espiritual, as dores e os sofrimentos passados no dia a dia da vida, e mesmo assim, nos mantendo firmes diante de quem? De Deus. Aquele tempo foi físico, mas hoje para nós isso é espiritual. São as circunstâncias que nós levamos na vida, em que muitas das vezes estamos achando, a gente vive assim uma vida diferente de muitas pessoas, mas nós não nos deixamos corromper por ela. Já o rico não, o rico simboliza aquele que vive na porta larga, aquele que vive a sua vontade, a sua maneira, seu bel prazer, suas realizações, ignorando as leis de Deus, vivendo segundo o curso de si mesmo ou o curso da vida. A vida natural, a vida sem Deus. Então, para muitas pessoas, este é o que tem, este é o que está bem. E a Bíblia fala disso aí de outra forma, em outro texto que diz, aquele que acha que está ganhando, esse é o que está, e o que acha que está perdendo, esse é o que realmente está ganhando. Então, para muitos, o Lázaro era um mendigo, desprezível, era um cara que estava perdendo a vida, estava ali largado, só que o que ele estava juntando era muito mais valioso do que toda a fortuna que aquele que tinha aparentemente uma vida
vivenciando o melhor do dia a dia, ou, sabe, sem ninguém pegando do seu jeito, cada um vivendo a sua vida, esse sim era o que estava perdendo. Daqui a gente tira uma realidade, irmãos, visão espiritual. Aqueles que estão no inferno, ou irão para lá, hoje ainda não estão vivenciando isso, mas um dia viverão. Então por que deixou isso escrito na Bíblia? Porque Deus não quer que a gente passe por isso. E se a igreja de Cristo na terra, ela não se despertar para uma visão real da espiritualidade, porque o que acontece é que muitos irmãos, eu falo como pregador, como contato com muitos pregadores no Brasil inteiro. Tem pregadores, pessoas que você conversa com ele, parece que nem ele acredita no que ele prega. Eu já tive contato com pastores que, para ministrar a palavra, chegava e falava assim: isso aqui o povo lembra? Eu preguei essa mensagem aqui, eu falei, já, mas tem muito tempo. Então eu vou pregar ela hoje, o povo não lembra. E assim vai. Pessoas que pregam a mesma mensagem o ano inteiro, porque eles não apacentam, eles não cuidam. Vive o ano inteiro, o mês inteiro com 20 agendas, 30 agendas. Em cada igreja prega a mesma mensagem. E ali ele elabora aquela mensagem. Gera um momento emocionante, um momento fortificador para quem ouve. Mas como que é isso? Pessoas que vivem sem palavra, sem orientação. Pessoas que vivem uma autonomia espiritual, seguindo suas próprias direções. Não tem cobertura, não tem endereço espiritual. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, só sabe que ele é pregador ou crente. De qual igreja? Não frequenta igreja nenhuma, não. Esse negócio de igreja aí, Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Aí imposta a voz ainda para poder tentar impressionar mais. Nós somos a igreja de Cristo hoje. Hoje eu sou papai. É um rico. É um rico. Deixa eu ser o Lázaro, irmão. Continue sendo Lázaro. Aprenda a ter visão. Busque ter visão. Se você ainda não tem, peça para Deus para ter. A visão da realidade do mundo espiritual. Não a visão espiritual. Porque visão espiritual todos nós temos. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Até quem não é de Deus tem visão espiritual. Por lado ruim. Está vendo vulto, não sei o quê. Ouve voz. É visão espiritual. Nem que seja por lado ruim, mas tem. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Sempre vamos ter uma visão espiritual. Misticismo. Pessoa, não passo debaixo da escada, não. Não, cruzilhada, está amarrado, dou a volta. Cruzilhada é doido, hein? Passo não. Por que eu não passo? Passo não. Encruzilhada, passa encruzilhada, passa debaixo de escada, passa tudo. Não tem problema não. Só não vamos tentar Deus. Você vê um trabalho arriado, está amarrado. Deus mandou você fazer isso, você sentiu fervorosidade, sentiu, o Espírito Santo te tocou o coração para você ir lá fazer? Não. Então, ora, repreende e vai embora. Estou tendo medo? Não. Porque eu só faço o que Deus manda. Uma vez indo para a cidade, acho que a gente vinha de Cariacica, não sei. Estava eu e mais 2 pastores, a gente ia de manhã para uma oração na igreja. Passamos e tinha lá uma foto com uns posts assim, chamava retrato ainda, né? Desse tamanhozão assim, foto de uma menina nova. Nós pegamos, chutamos o resto tudo lá, mas aquele dia ali, Deus tocou a gente de uma forma tão forte, que a gente sentiu vontade, pisamos mesmo na cabeça do diabo e levamos a foto dela para dentro da igreja para orar, de manhã cedo. Botamos lá dentro da igreja, e ali nós oramos. Não sei que bicho deu, mas a gente fez o que sentimos de verdade de fazer. Mas teve vezes que passamos, já vimos encruzilhado, está repreendido esse demônio da destruição, conheço o trabalho, se é para acabar com isso, se é para matar, está amarrado, espírito da morte, está anulado, acabou. Acabou, bora, vida que segue. Mas tem gente que olha e fala, está amarrado, misericórdia, só não se benze porque não pode. Sério, por quê, irmão? Porque a pessoa não tem, ela não conhece a realidade espiritual da coisa, nem a dela mesmo. Então a gente precisa, irmão, ter visão da realidade espiritual. E um lugar que tem essa visão é lá no inferno.
Olha o que Deus está deixando de exemplo para nós. Lá no Hades, na antessala, ergueu os olhos e que mais? Viu. Ó, lá ele viu. Não é que é verdade mesmo? Existe inferno mesmo, estou nele. Não é que existe céu mesmo? Olha o Lázaro lá. Miserável, rapaz. Ele estava lá mendigo e eu estou aqui ardendo e ele está no bem bom. Viu ao longe Abraão. Abraão, olha, eu sempre ouvi falar, mas achava que era historinha. Era sei lá, o moço lá, que pegou o filho, foi no monte, né? Que subiu na árvore. Ah, não, aquele era Zaqueu. Ah, como é que é o nome? Libertou o povo? Não, esse era Noé. Não, Moisés. Conhece de ouvir, irmão. Nunca teve contato, relacionamento, intimidade. Um dia vai descobrir isso da pior maneira. Amém? Irmão, quando Deus abriu meus olhos para esse texto, estando em tormento, tem muita gente que tem visão da realidade espiritual só na hora da morte, na hora do sofrimento, de uma ameaça, na hora do aperto. Aí a gente passa a ser crente, a gente frequenta a igreja todo dia, a gente ora de manhã, faz jejum, a gente perde até quilo. Uma coisa melhora? Então você está precisando viver atormentado, irmão, para poder ser de Deus? Não deixe que o tormento faça você de Deus, porque quando o tormento me domina, eu vejo Deus, mas não mais participo das coisas de Deus. Por quê? Porque quem está vivendo na minha vida é quem? É o tormento. O tormento me impulsiona, mas o tormento é quem me conduz. E eu não quero ser conduzido por tormento. Eu não quero orar por tormento. Eu não quero vir à igreja por tormento. Eu não quero jejuar por tormento. Eu quero fazer tudo isso por entender a realidade espiritual existente entre dois mundos, chamados céu e inferno. Vida com Deus e vida sem Deus. Realidade do mundo espiritual. Primeiro ponto. Então, hoje nós estamos aprendendo que no inferno, a visão da realidade espiritual é bem mais clara do que fora dele, né? Mas nós não precisamos ir para lá para abrir os olhos, não. Amém, gente? O que mais, pastor? Segunda coisa, escola bíblica, né, gente? Então é uma palavra de ensinamento, tá? Não é um culto motivacional. Segunda coisa que a gente vê, versículo 24, parte A só. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo. Beleza, vamos ver aqui. Lá no inferno, irmão, a gente encontra, sabe o quê? Só a parte A. E clamando disse, oração, clamor, vida de súplica. O inferno é um lugar onde está cheio de blasfêmia. Mas o texto mostra também que é um lugar cheio de súplica. Como assim? A pessoa, quando o inimigo consegue colocar ela num momento de tormenta, aí ela suplica, ela fala: tem misericórdia, Senhor, está amarrado, Senhor, eu não posso perder meu filho, Jesus, meu Deus, me tira desse coronavírus, Senhor. A pessoa aprende a orar, irmão, como nunca orou na vida, clamando. Por que ele não clamou lá na casa dele? Por que ele não clamou quando ele vivia lá na sua vida normal, diária? Então, nós aprendemos que aqui no inferno também tem muito choro, ranger de dente, a Bíblia diz, mas aqui está havendo um clamor, e clamando disse: oh Deus, Pai Abraão, tem misericórdia, Senhor. Olha, fiquei olhando isso e falei: meu pai, não é que é verdade? Nós não podemos, irmão, esperar o dia mau para aprender a clamar, nós não podemos passar por aperto para poder clamar. O clamor, ele tem que ser a nossa vida cotidiana de relacionamento com Deus. E aí que o clamor é oração, súplica. E é assim que a Bíblia diz que as nossas orações e súplicas têm que ser feitas conhecidas perante o Senhor. E às vezes a gente não faz. Por quê? Porque Satanás não quer que a gente ore, não quer que a gente suplique, clame, invoque. Porque se a gente faz, a gente se fortalece, a gente cresce, a gente se blinda, a gente se liberta, a gente se converte de verdade, a gente muda a direção, a gente se santifica, se separa, muda a nossa vida, vai mudando a vida de pessoas, e então esse lugar não nos pertencerá, até porque ele não foi feito para ninguém, ele foi feito para o diabo e seus anjos. Porém, se nós decairmos como os anjos decaíram, a intenção e o lugar está lá. Então, o inferno aqui tem algo que a igreja está faltando muitas das vezes e precisando
desenvolver clamor e súplica. Aqui adianta, lá não adianta mais não. Amém? Então qual é a mensagem dessa Santa Ceia de hoje, irmãos? E escola bíblica. Estamos ainda no início do ano, 2 meses. Até o segundo, terceiro mês ainda é início. Depois já não é mais não, aí já é meio, né, e final do ano. Então eu digo para você uma coisa. Não deixe o termômetro dos problemas serem a motivação da sua comunhão com Deus. Não deixe as necessidades e os problemas da vida serem o termômetro de aproximação de Deus. Porque se o problema resolver, você sai de novo. Se o problema demorar a resolver, você vai cansar de esperar e sai também. Problema não pode ser nossa motivação de relacionamento com Deus. Nosso motivo de relacionamento com Deus tem que ser a realidade do mundo espiritual e um relacionamento de comunhão com Ele e clamor e oração. Está dando para entender, irmãos? Terceira coisa que nós estamos aprendendo essa manhã. Estou correndo um pouquinho para a gente poder. Terceira coisa, irmãos. Cadê? A gente ganha tempo. Passei a terceira, gente. Estou lá na quarta já. Calma aí que eu vou achar, que eu estou pulando aqui para a gente ganhar tempo, irmãos. Pulei muito. Fui lá para a quarta, porque são 4 a gente acaba. No inferno existe consciência da sua própria condição. Coisa que tem faltado hoje para o povo de Deus, irmãos. Tem, pastor? Tem. Faltado consciência. Versículo 24, olha o finalzinho. 24. Clamando, diz: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, envia Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo, refresque a minha língua. Aí o estado dele de reconhecimento. Por quê? Porque eu estou atormentado nesta chama, realidade de si mesmo. Então o que é que a gente aprende ali? Que ele reconhece o seu estado. Nós vivemos dias em que as pessoas não reconhecem mais quem elas são, irmãos. Lembra da mensagem da semana passada? Identificar quem você é, identificar suas fraquezas, para que você possa trabalhar nelas, identificar seu estado, para que você possa mudar, para que você possa buscar ajuda, reconhecer a sua natureza, para que você possa lutar contra ela, reconhecer, identificar qual é a sua realidade, para que você possa mudá-la. Porque enquanto eu estiver me mascarando, me embrulhando com um papel de presente diferente do que o conteúdo que realmente eu tenho, eu nunca vou mudar. E o pior, a tendência é piorar. Amém? Só muda quem reconhece. E é bíblico isso. A Bíblia fala assim: confessando e dei. O que é confessar? É reconhecer. Assim, olha, eu não estou bem espiritualmente, pastor, precisando de ajuda. Vamos abrir uma campanha de oração junto? Aí eu vou falar para você: vem à igreja todo dia. Aí você fala: poxa, para mim não dá. Então vem quando você pode. Aí quando eu posso é uma coisa, mas aí a Bíblia diz que eu tenho que negar o meu posso, negar a mim mesmo, para poder eu segui-lo. Então eu vou ter que reorganizar a minha vida. Se realmente eu quero mudança, então eu vou dar uma mudada. Por que antes eu consegui, hoje eu não consigo mais? Por que antes dava e hoje não dá mais? Porque eu conseguia fazer coisas antes e hoje eu não consigo mais. Por quê? Porque eu não enxergo a minha realidade, qual é o meu estado. Sem querer eu me mascaro, eu me maqueio. Então eu aparento uma coisa, mas na verdade, no fundo eu sei onde está a minha deficiência. E lá, esse moço reconheceu que aqui em tempo de vida inteiro na sua vida, ele não reconheceu. Eu estou atormentado nesta chama.
Então lá, por que ele não reconheceu assim, poxa, eu estou afastado de Deus, poxa, eu não vou na igreja, poxa, eu não tenho uma vida de oração, poxa, eu sou mal com aqueles que precisam, poxa, eu não sou nem um pouquinho piedoso com os necessitados, sai da minha porta, miserável. Por quê? Ele esperou para reconhecer no pior momento da sua, e já era tarde. O que a gente precisa, irmãos, é reconhecer, primeiro, a oportunidade que Deus está nos dando, não desperdiçar, fazer de tudo para poder valorizar o que Deus tem feito, valorizar o que Deus está fazendo e reconhecer aonde podemos melhorar mais, para que Deus possa ser glorificado ainda mais, para que a gente não corra o risco de reconhecer alguma coisa na nossa vida quando for tarde. Puxa vida, por que eu não ouvi? Por que eu não fiz? Por quê? Porque esse dia chega. Esse dia chega, irmãos. Nem que seja lá, tá vendo aí? Nem que seja lá. Mas esse dia vai chegar para todo mundo. O bom é se a gente reconhecer aqui, antes de lá. Porque lá não vai ter mais jeito. Aqui nós temos jeito todo dia. Amém? Aqui nós temos oportunidade todo momento. Mas eu acreditando, aceitando ou não, esse dia vai chegar para todo mundo, nem que seja lá. Então isso mexeu comigo. Eu falei, meu Deus, eu não quero reconhecer isso lá não. Eu quero reconhecer aqui, onde é que eu estou pecando, onde é que eu estou falhando. Isso não é para você também viver se autopenalizando também, não é isso não. Você está levando uma vida direitinho, você tem que reconhecer também, falar assim, não, eu estou levando a vida direitinho, de oração, frequência da igreja, eu participo de escola bíblica, sempre que dou, eu estou presente, não deu, porque não deu mesmo, porque Deus é realidade da minha vida, não tem como, mas Deus me conhece, e tudo bem, mas quando tem eu estou lá, porque eu estou firme, estou ligado, sou um só com Deus, Deus é comigo, realidade, verdade, Deus ele vive na sinceridade, amém? Então, se a gente está bem também, ué. Não é só reconhecer se está ruim, não. Mas nós temos que ser verdadeiros com a gente mesmo, e leais com a gente. Irmão, a pessoa que mais você tem que ser leal é com você mesmo. Porque é fácil a gente ser leal e fiel com as pessoas. Principalmente o que a gente não conhece. Mas com o que a gente conhece, também. Mas às vezes a gente é tudo isso menos com a gente mesmo. Porque a gente é bom para se enganar. A pessoa que mais você tem que ser leal e verdadeira é com você mesmo. Eu não sou o que eu digo que sou. Não estou tão bem quanto eu digo que estou. Eu preciso mais do que eu acho que eu preciso. Não, eu estou tranquilo. Graças a Deus eu tenho aplicado, olha, não tem sido fácil, mas eu tenho feito o meu melhor. Glória a Deus também. Mas o que eu tenho que ser é leal e verdadeiro comigo. Porque senão esse dia pode chegar e eu posso ser pego de surpresa por mim mesmo. E eu olhar e falar assim, meu Deus, e agora? Agora já era. Por que essa mensagem? Porque não é uma mensagem apontadora, acusadora, parece que nós não estamos saindo daqui com nenhum benefício sobre a nossa vida, só um estudo, não. Tudo que Deus está fazendo na nossa vida, irmãos, é simplesmente o seguinte, nos dar a capacidade de visão, nos trazer de volta à comunhão, ou nos permanecer nela, e nos fazer abrir a nossa visão contra nós mesmos, para que o diabo não possa nos enganar. Porque ele vai tentar agir exatamente nas minhas fraquezas e aonde eu ignoro. Porque ele não trabalha onde eu sou fortalecido e liberto. Ele trabalha onde eu tenho uma fraqueza. A fraqueza de Sansão era o quê? Mulher. A fraqueza de Sansão era mulher. Então ele trabalhava no emocional, psicológico de Sansão, com a maldição da ilusão. Ele iludia, ele cegava, ele fissurava, até que ele passou por todo esse estágio. Perdeu a força, perdeu a comunhão com Deus, cortou os cabelos, né? O homem dominador passou a ser dominado, perdeu a autoridade, a honra, foi preso, furaram os seus olhos, perdeu a visão e passou a trabalhar de escravo. Até que tudo isso que você está lendo comigo aqui, ele reconheceu, no pior momento da sua vida. E então ele fez o quê? Pediu perdão, reconciliou-se com Deus, seu cabelo voltou a crescer, sua força veio, só que agora ele pagou com a própria
Vida quer dizer o quê? Consequências. Não adianta só a gente reconhecer, a gente tem que aproveitar a oportunidade, porque por mais que a gente reconheça, e se não aproveitarmos a oportunidade, a gente vai acabar sofrendo consequências. Amém, gente? Então, se estamos na igreja, aproveite a oportunidade cada dia para você viver uma vida melhor com Deus. Se você já se converteu, aproveite cada dia para você melhorar mais os seus caminhos. Se você já batizou, honre a Deus a sua aliança. Ainda não é nada disso, aproveite a oportunidade para fazer disso a sua vida. Em nome de Jesus. Amém? E para a gente caminhar para o final, que a gente vai servir isso aí agora, aqui a gente encerra. Ele teve a visão. No inferno existiu uma separação, queridos. Separação, pastor? Houve uma separação. Coisa que às vezes aqui embaixo a gente não acha ser necessário. Não acha ser necessário. Aqui eu encerro. Tem mais coisa, mas para hoje está bom. Se você analisar ali, você vai ver que ali houve uma preocupação de evangelismo, que aí já é uma palavra até para nós, né? Ministério. Porque ele falou, manda alguém lá em casa. Ah, evangelho é preocupado com os outros agora. Manda pregar para eles, vamos pregar para eles. Ué, a gente vai precisar perder para poder começar a achar, né? Então aqui já é outra mensagem. Eu paro no quarto aqui. Ele disse, versículo 25. 26. 26. E ele disse, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os que daí para cá passar para nós. Então quer dizer o quê? Separar. Isso é um princípio desde Gênesis, sim ou não? E houve separação entre luz e trevas, entre porção seca e porção molhada, entre luminares, entre o sol e o dia, pá, aquela coisa toda, o sol e a lua. Princípio, irmãos. Ou a gente vive esse princípio com Deus, ou a gente vai viver esse princípio aonde? Dói, não dói? Eu falei, meu Deus do céu. Eu tenho que viver, eu quero escolher viver esse princípio com Deus. Porque esse princípio vai haver tanto no céu quanto fora dele. Esse princípio existe para nós aqui em cima, em vida, quanto existe na morte. Então, o que Deus está fazendo hoje aqui conosco? Despertando em nós para voltarmos, ou se já vivemos, legal, se não vivemos, passarmos a viver, se um dia vivemos e deixamos de viver, voltarmos a viver, sob os princípios da palavra. Palma para Jesus. Vamos viver nesse princípio, gente? É o seu dia agora, é o seu momento. Senhor, igreja eu, né? Igreja você. 4 coisas que nós vimos aqui, que tem lá e eu não tenho. Claro que eu tenho, então continue vivendo ela. Se um dia você teve e perdeu, resgate ela hoje. Se você nunca teve e achou que nem sabia que era necessário ter, tome posse da oportunidade de Deus hoje. Porque uma coisa é certa, assim como o Lázaro foi abençoado pelo céu, você também será em nome de Jesus. Tem um céu para nos abençoar aqui embaixo, irmãos. E tem uma recompensa depois para nos trazer de verdade a colheita por tudo que nós plantamos aqui. Por isso eu comecei e estou finalizando assim. Se hoje a gente fosse colher a nossa recompensa, a gente ficaria triste ou feliz? O rico ficou muito triste e o Lázaro ficou muito feliz. Vamos ficar de pé, por favor? Isso não é para entristecer e desmotivar você não, viu, irmãos? Pelo contrário, é para a gente se sentir agora assim, ó, cuidado e amado por Deus. Porque nós vamos sair por essa porta com dois caminhos. Coloque isso no coração. Estou saindo daqui hoje com 2 caminhos, pastor. Qual? O caminho da recompensa, para que eu fique alegre, feliz, realizado. Ou o caminho da recompensa também, mas que pode me entristecer muito. A gente aqui escolhe, amém?
Então que nessa manhã você faça a melhor escolha da sua vida. Então aí mesmo onde você está, queria te convidar a fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração. Nesse momento agora, você fazer uma reflexão, eu também vou fazer a minha aqui em cima. Veja que os dois homens estavam separados por uma porta. Um estava de um lado da porta e outro de outro lado da porta. Para um, a porta tinha uma medida, e para outro, outra medida. E a palavra do nosso Deus é: entrai pela porta estreita. Entrai pela porta. E a porta é estreita, e aquele que passar por ela, esse achará pastagem, suprimento. Todos os dias da sua vida, da minha vida, das nossas vidas, ao acordar, independente do horário, se for nas primeiras horas do dia, ou já com o dia quente, o que importa é que quando você abrir os seus olhos, este dia que você vive, você possa escolher entrar pela porta estreita. Viver a medida da palavra, viver a medida de Deus, os princípios do Senhor, praticá-los, mesmo que com dificuldades, mesmo que com restrições, mesmo que com limitações, falhas, fraquezas, porque nós não somos perfeitos, mas estamos ali, diante da porta, sem arredar o pé. Então acredite, meu irmão, que essa porta vai se abrir, e o que você precisa e almeja, deseja, clama, invoca, essa porta irá suprir as suas necessidades. Mas permaneça diante dela. Não importa suas chagas, suas feridas, não importa suas batalhas, suas faltas, suas falhas, não importa. Só permaneça diante dessa porta todos os dias em nome de Jesus. Pai, essa é a nossa oração e a nossa reflexão nessa manhã. Que quando tomarmos deste cálice e comermos deste pão, seja a nossa comunhão diante da porta, a cada dia, e que cada um aqui nessa manhã possa provar de tudo, meu Deus, o que Lázaro provou no céu, começando assim na terra como nos céus. Nós abençoamos a todos, meu Pai, hoje e sempre, em nome de Jesus. Você diga amém e graças a Deus. Queridos, mesmo de pé, pode servir rapidinho. Você vai receber nas suas mãos o suco, depois a água, pão, enquanto nós ministramos o louvor para você. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Você que já tem os elementos, levante para o alto Vem e cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar.
poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia. Quem sedento se achar, venha Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. Aleluia. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Se existe alguém que ainda está faltando algum elemento, é só balançar as mãos que um dos nossos diáconos, evangelistas, obreiros vão até você. Caso estejam todos com a água, com o suco, com o cálice que tem o pão, levante o pão para o alto. Se tem alguém que está com a água, coloque a mão no seu coração. O importante é que ninguém fique sem participar do momento de comunhão. É a Santa Ceia da comunhão e do fortalecimento espiritual, queridos. Diga comigo: Senhor meu Deus, que este pão seja o teu corpo a ter em mim a comunhão, para que eu e o Senhor sejamos um só, em nome de Jesus. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que foi entregue e moído por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Participe com fé, meu irmão. Esse copinho hoje tem a intenção de que você está amassando tudo aquilo que possa ser impedimento para você ter uma vida de comunhão com Deus. Tudo. Levante o cálice de água e o de suco. Diga comigo, por favor: Senhor meu Deus, que este cálice seja a purificação e a aliança de vida, força e fé, para que a cada dia, independente da circunstância, eu me mantenha firme diante da porta, em nome de Jesus. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Participe, querido. Esse copinho amassado simboliza agora toda a fraqueza, tudo aquilo que impedia você de ter uma vida viva com Deus. Seja restaurado nessa manhã, seja fortalecido agora, seja levantado agora, seja renovado nessa hora, meu irmão, em nome de Jesus. Soberano e eterno Deus, muito obrigado, ó Pai, por esta oportunidade ao qual o Senhor nos concedeu, de estarmos participando do corpo do teu sangue. Que nós possamos, Senhor, presenciar cada vez mais a tua presença, que nós possamos nesta manhã nos achegarmos mais a ti, Senhor, com obediência, fidelidade e lealdade ao Senhor. Queremos, Pai, colocar o Senhor em primeiro lugar, sendo o centro das nossas atenções. Não queremos, Pai, presenciar nada, Senhor, no lugar que não devemos presenciar, mas queremos presenciar, Senhor, diante da tua presença, Senhor, todos os benefícios prestados a nós. Que assim, Senhor, como o Senhor tem nos guardado, nos protegido, que o Senhor venha cada vez mais colocar nos nossos corações o compromisso de te adorar realmente em espírito e em verdade, Senhor. Muito obrigado, Jesus, porque a oportunidade, Senhor, de estarmos, Senhor, recebendo nesta manhã o teu corpo, o teu sangue, a vida que o Senhor tem, a vida em nós. Que haja vida, que haja, Senhor, a saúde, que haja restauração, que haja reconciliação de todos os modos e momentos, Senhor, na tua presença.
Senhor, nós precisamos do Senhor, Pai, porque sem o Senhor nada somos, sem Ti nada podemos fazer. E diante de Ti, Pai, colocamos os nossos familiares, aqueles ao qual ainda, Senhor, não se arrependeram, não se converteram e não voltaram ainda aos Teus braços, Senhor. Que o Senhor possa tocar, Senhor, onde estiver, que possa, Senhor, eles se reconciliar até mesmo, Aleluia, Senhor. Deus. A qualquer lugar eles possam reconhecer o Senhor como o Senhor da tua vida. Queremos, Senhor, colocar nos nossos corações que o Senhor é tudo para nós. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. Nos fortalecemos no Senhor todos os dias, Pai, porque o Senhor tem nos dado ainda a oportunidade para saber, Senhor, que é a ressurreição, Pai. Ó Deus, muito obrigado. Nós cremos, Senhor, no Teu poder. Nós cremos, Senhor, que o Senhor tudo pode e que nada pode ser. Levante as suas mãos, frustrado, queridos, Jesus. e diga: sou teu, meu Deus, não sou qualquer um. Sou teu, meu Deus, pois sempre tenho vindo aqui. Mais uma vez declare: Sou teu, meu Deus. você é dele, meu irmão, e ele é seu. Não sou qualquer um. Sou teu, meu Deus, Aleluia. pois sempre tenho vindo Glória a Deus. aqui. Então aplauda, Aleluia. porque você é dele e Glória ele a é Deus. seu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Respira fundo, meu irmão. Você está diante da porta, e essa porta, sobre ela virá a pastagem que você precisa, porque aquele que está nela e passa por ela e vive através dela, não tem como não provar dos benefícios do céu aqui na terra, porque começa lá e se realiza aqui. Sente-se, por favor. É assim na terra como nos céus. Amém? Queridos, Deus abençoe a